Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite para quem também está nos acompanhando pelas redes sociais. Nesta noite, gostaria de compartilhar com os irmãos, nós vamos falar sobre a manifestação de Deus para nós. É um tema um pouco meio que teológico, mas eu tentei deixar de uma forma bem simplificada para que nós possamos entender a manifestação de Deus, que muitas vezes ela é ignorada, né, negligenciada nos meios evangélicos. Então já gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja, aos irmãos que estavam em Roma, né, aos romanos. E ele, no capítulo 1, ele começa a fazer algumas exortações àquelas pessoas que estavam lá. E nós vamos ler já no versículo 20. E Paulo começou a falar a respeito do pecado e da condenação, que é uma consequência do pecado. E ele começou a alertar aquelas pessoas, e para nós também é um alerta, porque como nós vimos, e até o próprio Paulo escreveu, tudo que dantes foi escrito para nosso proveito, para nosso ensino foi escrito. E então ele começou a falar para aquelas pessoas lá no versículo 20, que elas são inexcusáveis diante de todas as coisas, porque Deus se manifesta. Deus se manifesta tanto para aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade, por meio da pregação do Evangelho, e Deus se manifesta também por aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. E ele se manifesta de outra forma. E Paulo disse, lá no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, isto é, as coisas de Deus invisíveis, desde a criação do mundo, então as coisas de Deus invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. Né? Isto é entendível e claramente se veem. Então se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, tudo o que existe, todas as coisas invisíveis e tudo o que é visível, desde a criação do mundo, manifesta o poder, manifesta a divindade de Deus de uma forma clara, claramente, pelas coisas que foram criadas, por tudo que há, por tudo que foi criado. Então nós vemos nesse versículo, e em todo o contexto do primeiro capítulo desta epístola, se os irmãos depois forem ler o capítulo inteiro, Paulo deixou claro a todos de que Deus fala. E de que Deus deu uma revelação de si mesmo, uma revelação da sua vontade. Mas por que isso? Né? Por que Deus deixou essa revelação? Por que Deus deixou essa revelação tanto de si, quanto da sua vontade, tanto pelas coisas que foram criadas, e depois nós vamos ver tanto por outros tipos de revelação? Por que e como Deus se manifesta, né? Como Deus se revela? E é uma pergunta que muitas pessoas podem negligenciar. Deus fala? Deus fala. Deus fala. Não da maneira como muitos se expressam, como muitos dizem que Deus fala, mas sim, Deus fala, irmãos. E de que maneira Deus fala? Será que Ele já revelou para nós tudo o que tinha a intenção de dizer? Tudo o que tinha a intenção de nos revelar? Então eu quero nesta noite fazer uma breve meditação sobre isso, a respeito desse assunto,
que é muito negligenciado. E eu digo negligenciado porque muitas vezes nós não entendemos, né, de fato, o que é a revelação de Deus para o seu povo e como Ele manifesta. Nós poderíamos chegar aqui e de uma forma bíblica, né, criticar aqueles que dizem ter tido uma revelação de Deus, né, uma revelação de Deus em seu ouvido, ou por meio de um sonho. Quem nunca ouviu isso? Né? Olha, Deus me revelou isso através de um sonho, né? Ou por meio de uma profecia feita por alguém, que eu até fico meio constrangido, porque muitas pessoas dizem que tem uma revelação de Deus através de uma profecia, ungido de Deus, né? Ungido de Deus. Olha, Deus me revelou isso. E isso nos constrange porque por que Deus revela apenas para alguns e para outros não? Né? Qual é a diferença desse que diz receber uma revelação especial de Deus, sendo que muitos dos seus filhos não têm esse tipo de revelação, né? Essa profecia que Deus dá para essas pessoas de prever o futuro, de prever o que poderia acontecer ou o que pode acontecer. Então, é oportuno nós tratarmos desse assunto nesse momento, justamente porque quando nós falamos de revelação de Deus, quando nós falamos de manifestação de Deus, é justamente porque nós não podemos andar neste mundo vagueando. Andar vagueando, sem um norte e sem uma bússola. Sem uma direção, na verdade, né? A respeito da vontade de Deus. Assim como o povo do Egito, o povo quando saiu do Egito, eles foram guiados por Deus, eles tiveram várias revelações. E foi mostrado para eles o caminho. A nós também foi feito essa revelação, esse tipo de revelação. Nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, nos dando uma bússola a respeito da própria vontade de Deus. Paulo, ao falar do poder eterno de Deus, ao falar da criação divina, ele nos remete a lembrar das coisas criadas por Ele que nos impressionam. Das coisas criadas por Ele que muito nos impressionam. Eu nunca havia tido a oportunidade de conhecer o mar, até que há pouco tempo atrás eu conheci. E eu achei algo sensacional, que não consigo nem explicar. É muito sensacional aquilo. A paisagem, a imagem passando pelas serras, aquele mar que aos nossos olhos parece infinito, e você fica deslumbrado com aquilo. São coisas assim muito impressionantes. E quando Paulo fala dessa forma, me remeteu a essa lembrança de ver como as coisas que foram criadas por Deus nos impressionam de tal forma. E é por isso que eu disse aqui, quem nunca se impressionou, quem teve a oportunidade de ver o mar, de ver serras, aquelas serras gigantescas, aquelas coisas que de certo modo nos prendem a atenção, né? Nos prendem a atenção da maravilha que é. Como que existe algo tão belo. E isso é uma maneira de nos chamar a atenção. É uma maneira de nos chamar a atenção a algo que nos possibilita ver o quanto nós somos pequenos neste vasto universo de maravilhas infindáveis. O quanto nós somos pequenos diante de tudo que foi criado. Por isso que Paulo diz que essas coisas, a criação do mundo, revela o poder e a divindade de Deus. De tão grande, né? E isso nos deixa inexcusáveis. A própria criação de Deus nos deixa em uma situação em que nós não teremos condições de nos desculpar, de não ter culpa. E quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, nós estamos, como a teologia costuma dizer, na verdade, diante de uma revelação que é conhecida no meio teológico como uma revelação geral de Deus. É uma revelação geral que é estendida a todos os homens, é estendida a toda criatura.
E isso é muito bom. Por isso que Paulo diz, ninguém é inexcusável. Ninguém. Mesmo aquela pessoa que mora lá nos confins da terra, por exemplo, que não tem sinais de internet, de telefone, de televisão, que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, essas pessoas são inexcusáveis. Porque elas tiveram uma revelação geral de Deus. Porque através da revelação geral de Deus, elas podem ver o poder eterno de Deus, a divindade de Deus em tudo isso que foi criado. E Salmos, o salmista vem e nos diz exatamente isso. Salmos 19, versos 1 e 3. Salmos 19, verso 1 e 3. O salmista vem e nos diz que os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, isto é, a terra em si, tudo que foi firmado, criado neste universo, o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Quem pode ser inexcusável diante disso, irmãos? Ninguém. Ninguém. E o salmista continua dizendo, um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. E não há nem linguagem e nem fala onde não se ouça a voz de Deus. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque o que o salmista, na verdade, está dizendo aqui, em outras palavras, é que a natureza não é muda. A natureza não é muda. Por isso que ele diz, não há linguagem e nem fala onde não se ouça a sua voz. É por isso que ele diz que os céus, sem emitir som, declara a glória de Deus. O firmamento, sem emitir som algum, anuncia as obras das mãos de Deus. Então nós vemos que a natureza não é muda. O sol, em todo o seu esplendor, nutre a vida vegetal. A lua, com toda a tranquilidade, com toda a presença que nos traz uma refrescância e nos acalma. Os céus, aqueles céus estrelados, nos mostram a maravilha do universo. E isso tudo, de uma forma ou de outra, é uma fala derramada de Deus. É Deus nos revelando. É Deus se manifestando a todos nós. Isto é uma fala de Deus. O Criador de tudo isso está nos falando. E imaginemos, irmãos, que por meio disso, o quão belo e glorioso deve ser o nosso Deus. Diante de tudo que a gente vê, né? Eu fiquei impressionado de ver o mar. Então, imagina o quão belo deve ser presenciar o Criador do mar. O quão belo deve ser presenciar o arquiteto do universo. Presenciar aquele que criou as maravilhas infinitas. Por isso que nós voltamos ao nosso texto, lá em Romanos capítulo 1, versículo 19. Paulo diz àqueles irmãos, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, portanto, o que nós podemos conhecer de Deus, em tudo isso se manifesta, porque Deus se manifestou. Mas, infelizmente, irmãos, o ser humano, ele tem a fácil capacidade
de se tornar indiferente. O ser humano tem uma fácil capacidade de se tornar indiferente diante de tudo isso, diante das coisas que foram criadas, diante das coisas que foram dadas a nós por Deus. Muitas vezes nós temos esse tipo de atitude, né? E não demos graça, por exemplo, à chuva que cai, ao alimento que temos, ao lugar que temos, ao céu estrelado. Experiência própria, quando nós saímos daqui de Pereira Barreto, se nós formos ali fora, o céu está estreladíssimo. Muitas estrelas. Você sobe um pouquinho, chega lá em São Paulo e já não vê mais. Será que estamos dando valor a isso, né? É uma maravilha. Mas se torna algo indiferente para nós com o tempo, né? Nós vamos nos acostumando com isso. E nós vemos que nós temos essa capacidade de se tornar indiferente a essas coisas que foram dadas por Deus. E então nós nos tornamos ingratos diante de uma revelação muito importante de Deus dada para nós. Essa revelação, irmãos, essa revelação geral, ela é importante para nós justamente pelo fato de que é por meio dela que Deus nos ensina que Ele misturou sabedoria nas coisas criadas. É por meio da criação que Deus nos ensina que Ele misturou sabedoria nas coisas que Ele criou. Isto é, a criação de Deus desafia o homem. A criação de Deus desafia o homem, nos desafia. Imagina pensar na criação, na física que foi usada para que tudo que foi criado fosse criado. Que o homem não consegue descobrir. Imagina a criação por meio da matéria e da física, por meio da química, por meio da matemática, da biologia, que o homem tenta explicar. Então, imagina Deus mostrando sabedoria no meio de tudo isso e nos desafiando. Nos desafiando a entender a arte que foi envolvida nessa criação, mas principalmente nos mostrando principalmente sobre a mente divina que fez tudo isso. Uma mente divina que fez tudo isso. Mas além dessa revelação geral, que nós acabamos então de tratar, essa revelação geral, ela não foi completa. Ainda assim, Deus quis nos mostrar mais. Nos dar uma maior oportunidade. Paulo disse àqueles irmãos que a criação revela o poder e a divindade de Deus. Mas Deus vem e nos dá uma melhor revelação, além daquilo que nós hoje vemos. Deus, na sua imensa graça, Ele viu a necessidade de se revelar, na verdade, irmãos, no plano da salvação da qual todos nós necessitamos. Ele viu a necessidade de se revelar no plano da salvação da qual todos nós necessitamos. Então, sendo revelado ao homem o pleno resgate da humanidade, sendo revelado ao homem os atributos de Deus, a Trindade, sendo revelado ao homem que é possível ter esperança de uma vida ressurreta. Uma revelação de Deus. E essa revelação, a teologia costuma tratá-la como sendo uma revelação especial. Uma revelação especial, individual, do interior dada ao homem.
tendo ela o propósito de descrever a todos nós quem é Deus em relação à humanidade, a humanidade como um povo ferido, como um povo rebelde. Então, quando Deus ele nos fez, Ele dotou cada um de nós com muitas coisas que são próprias da característica dele. Coisas que só o homem tem. Então Deus, quando Ele nos fez, Ele colocou em nós coisas que são inerentes a Deus, que são dele. E dentre essas coisas Ele nos dotou do conhecimento do bem e do mal. Ele nos dotou do conhecimento do bem e do mal. Algo que temos mesmo sem qualquer tipo de uma instrução externa. Nós já nascemos com esse sentido. Embora esse sentimento seja nato em nós de dever moral, porque o homem tem esse sentimento, por mais que ele não conheça a Deus, ele tem isso nele, a respeito do bem e do mal. Ele tem isso nele a respeito do que é moral. Então nós vemos que, apesar disso, ainda assim impera sobre nós esse sentimento do mal obscurecido por nossa pecaminosidade remanescente. Uma pecaminosidade que nós herdamos, né? E ainda revela o caráter de um Deus que é totalmente justo, irmãos. Um Deus que é totalmente justo e santo. E de fato, surpreendentemente, Paulo, ainda neste capítulo falando, ele diz que por natureza, Paulo falando àqueles irmãos, por natureza, o homem no seu estado natural, então homens e mulheres sabem que aqueles que violam a justiça de Deus merecerão morrer. O homem no seu estado natural sabe que aquele que viola a justiça de Deus merece morrer. Eu não estou falando, e Paulo também não estava falando, de pessoas que conheciam o Evangelho. Ele estava falando de pessoas no seu estado natural. E essas pessoas no estado natural sabem que violando a lei de Deus vão morrer, merecem morrer. Olha lá no versículo 32. Capítulo 1, versículo 32 de Romanos. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O homem no estado natural sabe. Por isso que ele disse lá atrás, ninguém vai ter desculpa. Ninguém é inexcusável. Embora ainda nós saibamos que temos, por meio de Deus, essa consciência moral, nós sabemos que somos incapazes de resolver nossos problemas que envolvem pecado. Nós somos incapazes. Ainda que nós tenhamos essa consciência moral que vem de Deus, nós somos incapazes de controlar a nossa ação, as nossas atitudes por causa do pecado. A natureza, mesmo com todo o seu esplendor, não pode fazer isso para nós. A natureza, com todo o seu esplendor, ela não pode transmitir graça e nos livrar dessa situação. Por isso que nós dissemos que a graça geral, ela não é completa. A revelação geral, perdão. A revelação geral, ela nos transmite conhecimento do Criador, mas não nos transmite graça, não nos transmite salvação. Mas se a revelação geral, por meio da natureza, não nos dá meios de curar nossa consciência manchada pelo pecado, então como nós vamos saber para onde nós vamos?
quem devemos ouvir. E ainda bem que Deus revelou a sua vontade. Ainda bem que Ele revela a sua vontade e que Ele trabalha cada dia para nos revelá-la por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras. É por meio dela, das Escrituras, da Bíblia, que nós podemos chegar ao conhecimento do quão Deus é misericordioso conosco por meio do Filho, por meio de Cristo. E é por meio dela, das Escrituras, a revelação especial de Deus e com a atuação do Espírito Santo que nós alcançamos a fé. Essa é a nossa bússola, né? É Deus nos guiando nesse caminho. Mas eu pergunto aos irmãos, será que é possível existir outra revelação especial além das Escrituras? Será que é possível Deus revelar algo a mais a nós, além daquilo que está escrito? E então nós devemos tomar cuidado para não cair no erro e tentar buscar uma revelação divina que simplesmente não cabe a nós conhecer. Tomar cuidado com previsões de futuro. Tem pessoas que gostam muito disso, né? Buscam meios de tentar prever o futuro, o que vai acontecer no futuro. Tomar cuidado com o misticismo, com rituais diabólicos. Só que muitos ainda caminham por esses caminhos sem perceber. Às vezes, irmãos, nós temos a tendência de querer também saber sobre os caminhos que nós vamos seguir no futuro. Quem nunca teve essa vontade? De querer saber para onde vai, o que vai fazer, como é que vai ser lá na frente. Essa preocupação, tanto na vida pessoal, profissional, quanto muitas vezes também na vida espiritual. Às vezes, eu já ouvi pessoas falarem isso, que queriam ouvir a voz de Deus a respeito disso, né? Nossa, Deus podia me falar o que vai acontecer lá, ou o que eu devo fazer, o que eu devo escolher, qual caminho que eu devo seguir, qual a opção que eu devo escolher, né? E, irmão, sim, existem cristãos que estão em crise por não conseguir discernir a vontade de Deus quanto às decisões importantes que tem que tomar na vida. Existem muitos em nosso meio, muitas vezes nós entramos em crise tentando entender a vontade de Deus pelas coisas que nós muitas vezes estamos passando, pelas dificuldades, tribulações, ou pelo que nós não queremos passar, entramos em crise. Porque muitas vezes nós não estamos conseguindo discernir, de fato, a vontade de Deus. O que eu devo fazer para tomar essa importante decisão na minha vida? O que realmente Deus quer para a minha vida? Se eu estou passando por isso? Quantos não estão hoje esperando que Deus fale em seu ouvido, ou que Deus revele através de sonho, ou que Deus... vou abrir a Bíblia aqui, onde aparecer. Quantos? Só que eu pergunto aos irmãos, Deus fala? Deus fala. Pergunto de novo, irmãos, Deus fala? Fala. Quem discorda que Deus fala? Quem discorda, irmãos, que Deus não revela o caminho, que Deus não nos mostra a opção que devemos tomar? Irmãos, Deus nos revela um caminho. Tem alguém angustiado aqui essa noite? Não precisa falar. Tem alguém triste?
Tem alguém que precisa tomar uma decisão importante? Tem alguém aqui aguardando uma resposta de Deus? Se sim, irmãos, isso é bom, amém. E amém porque Deus fala. Amém porque Deus revela. Amém. Mas Ele não fala como nós queremos que Ele fala, né? Muitas vezes. Ele não fala, Ele não nos mostra o cronograma da nossa vida. Ele não chega na gente e fala que, ó, tem A, B e C, escolhe C. Não. Ele nos revela, Ele nos fala exatamente a maneira como nós devemos agir diante dessas situações. Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, perdão. Paulo falando, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, vamos deixar esse versículo mais claro? Deus fala? Fala. Ele nos mostra o caminho? Nos mostra. Ao caminho. Aquilo que tem me angustiado, aquilo que tem me dado tristeza, ou as opções que surgiram para mim, para eu poder tomar decisão, vai me fazer estar conformado com este mundo? Se sim, Deus está falando, não é o caminho. Se a decisão que eu tenho que tomar não vai me deixar conformado com este mundo, mas vai me trazer uma renovação de entendimento, esse é o caminho que você tem que seguir. Essa é a opção que você tem que escolher. É Deus falando para você, vai por aí. Vai por aí. Porque essa é a perfeita, essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer outro exemplo de como Deus fala? Olha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, metade do versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós vemos que Deus fala. A opção que eu estou seguindo me santifica, me traz santificação? Se não, irmãos, essa não é a vontade de Deus. É Deus falando para você, não. Se sim, é Deus falando para você, sim. Vai por aí mesmo. Este é o caminho. Nós não podemos e nós não devemos procurar uma confiança que vá além daquilo que Deus realmente nos revela. Se dentre as opções de escolha que está te deixando inquieto, não lhe der a certeza de que não ofende a vontade de Deus já revelada nas Escrituras, então podemos dizer, mediante fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nós podemos ficar tranquilos, irmãos, quando nós agimos segundo as Escrituras. Então nós podemos ficar tranquilos, tranquilos no sentido de termos fé e termos confiança. Tranquilo nesse sentido. Podemos ficar tranquilos de termos fé e confiança. Pois como também disse o apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Olha o que Pedro disse. E temos muito firme a palavra dos profetas. Isto é, ela é firme. Nós temos essa palavra de uma maneira muito firme. Nós não vamos soltar. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos. Está dizendo, vocês estão fazendo bem estar atento às Escrituras. Como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Muitos falam que Deus revela, mas faz uma interpretação de uma forma particular. E aqui diz, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É Deus revelando. Fica bem claro para nós que nós bem fazemos quando nós estamos atentos às profecias bíblicas. Porque ela é comparada a uma luz em um lugar escuro. Ela nos permite enxergar coisas que nós não poderíamos ver na escuridão. Da mesma forma, nós somos alertados de que a revelação de Deus, em hipótese alguma, tem particular interpretação. Nós não podemos, irmãos, complicar a mensagem de Deus. Nós não podemos complicar a mensagem de Deus. Nós não podemos negligenciá-la, aplicando sentidos incomuns ao que está nos sendo dito. Não podemos distorcer. A palavra foi escrita. E nós vemos que Deus usou, o meio usado por Deus para nos revelar foi uma palavra escrita. E Ele usou para nos revelar todas as coisas grandiosas que nós acabamos de falar, de uma maneira escrita. O irmão Renan não teve revelação aqui, não. E eu creio que os irmãos aí também não estão tendo revelações paranormais, além do que está na Bíblia. Ela não pode ser dispensada das nossas vidas, porque ela é o nosso guia à terra prometida. Ela não pode ser acrescentada, não pode ser suprimida, porque são necessárias para a comunicação das verdades da salvação. Um jovem pastor chamado Ty Gregory, ele escreveu da seguinte forma sobre a revelação especial. Quando você quiser celebrar Deus como Criador, explore a bela criação. Olhe a bela criação. Desfrute da arte cativante que foi usada por Deus. Maravilhe-se com a sabedoria misturada ao mundo. Aprecie os padrões e os ritmos de tudo isso. E quando você quiser celebrar Deus como Pai, leia as Escrituras. Confie nas promessas dele. Anseie pela vinda do Reino. Renove a sua esperança em Jesus ressurreto. E ore para que a sua bondade seja conhecida por todos. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Amém. Obrigado. Irmão Nilson.